On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Olá, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Aqui é a Josi. Como combinado, volto hoje para que nós continuemos nesse nosso ponto de falar sobre comportamento humano. E o convite hoje é para que nós pensemos um pouquinho sobre por que nós nos enganamos tanto com algumas pessoas. O que acontece que nós temos uma primeira ideia, nós formamos uma primeira impressão, temos toda uma imagem sobre uma pessoa quando nós a conhecemos e de repente, de um dia para o outro, isso muda. E nós vemos que aquela pessoa não era bem aquilo que nós tínhamos imaginado, que aqueles comportamentos que nós atribuímos a ela não eram coisas constantes, que a nossa realidade não era como nós acreditávamos que ela era. E isso é muito chocante, é muito até traumatizante quando a gente acorda um dia e vê que as coisas não são mais como nós pensávamos que eram. Então, o que acontece, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para que nós meditemos, pensemos juntos é: será que nós realmente conhecíamos essa pessoa? Né? Porque muitas vezes nós temos uma primeira impressão e essa primeira impressão que nós temos, ela pode sim ser acertada, ela normalmente é baseada em nosso histórico de vida, em outras pessoas que nós já conhecemos, em impressões que nós temos, mas essa primeira impressão também pode ser equivocada, né? Por exemplo, uma pessoa apaixonada. Se a pessoa está apaixonada, ela conhece essa pessoa, fruto do seu amor, e ela começa a fantasiar, ela começa a supervalorizar qualidades dessa outra pessoa e não enxergar ou mesmo fazer vista grossa para o que não é assim tão bonito, né? Então, por exemplo, a pessoa ela pode ouvir algo que ela não gosta e aí ela diz: não, eu não gosto muito mesmo, mas tal pessoa faz tal coisa e isso me agrada muito. Então, o que pode fazer? Ela pode supervalorizar qualidades ou qualidades que ela pensa que existe e fazer vista grossa para os defeitos ou mesmo criar desculpas para aquilo que ela não conhece. Outro ponto importante é que muitas vezes, quando nós conhecemos uma pessoa diferente, né, quando nós começamos uma amizade, quando nós começamos um trabalho novo, ou mesmo um relacionamento que eu falei há pouco, nós tendemos a mostrar o nosso melhor, né? Então, se eu quero impressionar num trabalho, se eu quero impressionar uma pessoa que eu estou gostando, eu tendo a mostrar para ela as minhas melhores qualidades, né? E às vezes isso dura um tempo, né? Então, por um tempo, às vezes eu nem gosto de uma coisa, mas só o fato de estar perto daquela pessoa, eu finjo que eu gosto, ou eu não me importo tanto. E com o dia a dia, essas coisas já deixam de ser tão sublimadas, tão assim fantasiadas, e a gente começa a ver a realidade como ela é. Aí começam, né, a vir respostas de um jeito que a gente não tinha ouvido antes, né, comportamentos que a gente não esperava, porque na verdade não é que a pessoa mudou, é simplesmente o fato de que a pessoa está começando a mostrar quem realmente ela é. E por isso que eu venho aqui com o terceiro ponto, que é fundamental quando a gente pensa no porquê nós nos enganamos, né? E esse terceiro ponto é esse: será que eu já passei o tempo suficiente com essa pessoa para saber se ela realmente é alguém que vale a pena eu estar perto, se ela realmente é quem ela diz, se ela realmente gosta de mim como eu achei que ela gostava, né? Então, esse ponto do tempo é o mais fundamental e muitas vezes é o ponto que nós menos consideramos, porque nós achamos que estamos certos. E o ser humano, gente, prestem atenção, eu, você, todo mundo, nós temos uma certa
arrogância com relação à nossa própria opinião. Então, se eu acho uma coisa, eu fico achando que eu tô certa. E eu posso não estar certa, eu posso estar equivocada. Nesse ponto, ainda tem um outro aspecto muito relevante, que às vezes nós encontramos com pessoas que nos manipulam, né? Que elas apresentam um comportamento não porque elas gostam da gente, mas elas apresentam esse comportamento só porque elas querem conseguir algo de nós, né? Então, isso também no trabalho, isso também na vida social, isso também com os relacionamentos. Às vezes um carinha, uma menina, eles querem só conquistar. Depois de conquistado, o interesse passa. E aí a gente fala, nossa, onde foi tudo aquilo? Aquilo tudo não existiu, né? Aquilo tudo era só uma fase de encantamento, onde mostrava-se um papel que não era real, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, né? A minha primeira impressão pode sim estar equivocada, né? Eu preciso de tempo para conhecer a pessoa, para sair do encantamento, desse primeiro momento em que a pessoa mostra uma coisa e pode não ser necessariamente a coisa verdadeira. E eu preciso, como os antigos já diziam, se você quer conhecer uma pessoa, coma um saco de sal a seu lado. E aí sim você vai ter tempo de passar com ela por momentos agradáveis. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa durante uma viagem e lá vai estar tudo maravilha, né? Não vão ter grandes problemas. Então é muito mais difícil que surjam estranhamentos. Como você pode, né, já no dia a dia, durante a relação, começar a sofrer outros pontos, né? Vamos lá na família, uma falta de dinheiro, uma doença. E aí a gente começa a entender quem realmente é a pessoa, né? Porque nós, humanos, nós representamos diversos papéis, nós somos pessoas nas mais diversas esferas, nosso humor varia. Então, se eu sou uma pessoa, de repente, no trabalho, eu posso ser outra pessoa em casa, eu posso ser outra pessoa com a minha família primária, lá, pai, mãe. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Quem somos, o que despertamos no outro, o que o outro desperta em nós, para a gente conseguir ter mais clareza nas nossas relações. Uma vez respeitado esse tempo, esse momento e esse espaço de conhecimento, aí sim a relação passa a ser verdadeira. Na paixão, por exemplo, que eu citei há pouco, muitas vezes a pessoa ela fica anestesiada, ela fica cega para a realidade. Então, se não houver tempo, pode família avisar se tiver algum problema, podem os amigos avisar, a pessoa não consegue sair, né? Então, realmente, só o tempo vai mostrar quem são as pessoas, né? Desde as pessoas boas até as pessoas que não nos fazem bem. Esse é o nosso bate-papo de hoje, o nosso alerta sobre o que eu queria falar com vocês. Amanhã a gente volta e fala um pouquinho mais sobre comportamento humano. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit